A paz do Senhor Jesus, irmãos de Cristo. Meu nome é Raquel Barbosa, fui eu que contei o testemunho de arrebatamento também. E hoje eu queria, fazer um breve estudo com os irmãos, acerca das coisas de Deus, acerca da doutrina do Senhor, amém? Antes de nós entrarmos aqui na palavra do Senhor, eu só queria fazer uma breve oração com os irmãos, amém? Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, perdoa, ó Deus, todos os nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia, Tu és, meu Pai da glória, Deus Todo-Poderoso, aquele que nos conhece, nos contempla, e até mesmo, Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, sabe, Senhor Jesus Cristo, Pai Deus de misericórdia, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, se algo na minha vida, se algo nas nossas vidas, meu Pai da glória, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nos afasta do Senhor, mostre para nós, para que louvado seja engrandecido teu santo nome, Senhor, para que até mesmo, Senhor, não haja separação entre nós, o Senhor, e quando o Senhor voltar, meu Pai, nós estejamos, meu Pai, preparada para encontrar com Cristo, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por cada ouvinte que vai estar ouvindo, Senhor da glória, Deus de misericórdia, esta palavra. Meu Deus de misericórdia, trabalha em cada coração, para que venhamos, meu Pai, a ser terras boas, meu Pai, para que toda palavra, Senhor, que seja ministrada hoje no coração, meu Pai, destas pessoas, meu Pai, elas venham cair em terra boa e venham dar frutos, Senhor. Muito obrigada, fale conosco em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12, amém? Eu vou ler com os irmãos aqui no livro de Isaías, capítulo 12, que diz assim, e versículo 1. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Amém? E dirá naquele dia: graça te dou, Senhor, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, é o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, retirais a água das fontes da salvação. E direi naquele dia: dai graças ao Senhor, evocai o seu santo nome, o seu nome, tornai manifesto os seus efeitos entre os povos, e cantai com excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saibais-se isso em toda a terra. Exulta e cantai de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Eu deixei o dia, de hoje para que eu fizesse um estudo com os irmãos, amém? Esses estudos eu vou começar falando acerca de adornos, acerca de tudo quanto é coisa que enfeita o corpo, que é pecado, amém? Adornos, vamos lá no livro de Gênesis, amém? Capítulo 35, amém? Lá no começo da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo de número 35, e no versículo do 1 ao 4, que fala dessa forma. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Fazes ali o altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantamo-nos e subimos a Betel, e ali fazei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então dera a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Amém? Então, chamam-se arrecadas que estavam
em suas orelhas, amém? Então, até naquela época, quando Deus ele usou a vida de Jacó para que se purificasse dos deuses estranhos, amém? Se purificasse as suas vestes, elas tiraram de sobre si as arrecadas, aquilo que estavam em suas orelhas. Elas purificaram as suas vestes e elas tiraram aqueles adornos que elas usavam para que elas estivessem limpo diante do Senhor para oferecer o holocausto e sacrifício. Então tiraram, jogaram fora, me apartaram. Isso foi no tempo de Jacó, amém? No tempo de Jacó houve isso, amém? E também lá no livro de Gênesis, de Êxodo, amém? Capítulo de número 33, e versículo do número 3 ao 6 fala assim: é uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto é povo obstinado, para que te não costumem eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceu-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Amém? O povo ele se entristeceu e ele sabia que essas coisas eram pecado até naquela época. Ele sabia que os atavios era pecado. Amém? Isso está escrito no Êxodo 33, do 3 ao 6. E vamos continuar ali. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz ao povo de Israel: povo obstinado é. E se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porque agora tiro de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então Deus ele ordenou por intermédio de Moisés que o povo tirasse os teus atavios, os seus adornos, amém? Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, amém? Então se desfizeram dos teus atavios, foi no tempo de Moisés, o povo se tiraram tudo aquilo que era adornos, amém? Vamos lá ler também no livro de 1 Pedro, lá no Novo Testamento, também livro de 1 Pedro, capítulo de número 3 também, livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 3 ao versículo 4, amém? E diz dessa forma: os enfeites dela não seja o exterior no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adoravam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e que estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Amém? Então, Deus ele estava usando aqui no livro de Pedro, dizendo que era para ter, era para se vestir, mas não se vestir com os enfeites, com joias de ouro, com nada, amém? Era para ser purificado de tudo isso que vinha do Egito, amém? Então, quando o povo ele, no tempo de Jacó, se desfizeram dos adornos, tudo, mas quando o povo eles foram para o Egito, eles se contaminaram com tudo que tinha ali no Egito, amém? Então as mulheres ela veio com tudo isso, amém? E quem acha que naquela época não existia piercing, até piercing tinha naquela época, amém? Vamos lá ler no livro de 1 Coríntios também, 1 Coríntios capítulo 10, aqui no Novo Testamento, amém? No livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz dessa forma: porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus, amém? Então, se você quer comer, quer beber, ou até mesmo se vestir, tudo que você for fazer, você precisa fazer para a glória de Deus, amém? É um exemplo, amém? Eu vou dar um exemplo para você, amém? Se você usar um adorno, usar um brinco na sua orelha, usar
um colar, usar uma pulseira, você está fazendo para a glória de Deus ou para a sua glória? Certamente será para a sua glória. Agora, se você se vestir com formosura, normal, bem agradando a Deus, você está se vestindo para quem? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se você usar um sapato no seu pé que seja de chão, você está usando o sapato para quem? Para a glória de Deus. Mas se você colocar um salto, você não está usando para a glória de Deus, você está usando para a sua glória. Amém? Então, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Vamos lá ler também no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 9 e 10, e diz assim: que do mesmo modo as mulheres se atraviam em traje honesto, com pudor e modesta, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestido precioso. Amém? Naquela época, esses vestidos preciosos eram vestidos caríssimos, era vestido caríssimos, que só para você ver, em estudos fala que esses vestidos chegavam a custar mais de $100 naquela época, de tão caro que era. Era vestido que nas linhas do vestido tinha linhas de ouro, amém? Então, que está dizendo? Que não era que a beleza das mulheres elas não precisava ser dessa forma nos vestidos. E continua falando mais. Mas no versículo 10 fala assim: mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém? Então, o que quer dizer? Naquela época era dessa forma que as mulheres elas se vestiam, amém? Então, como que nós devemos se vestir? Se vestir para a glória de Deus, amém? Se nós se vestimos com uma roupa apertada para mostrar o contorno do nosso corpo, nós estamos vestindo para a nossa glória, não para a glória de Deus. Bem, então, quando nós se vestimos, portanto, para a glória de Deus, para que Deus ele se agrade de você, não para que ninguém olhe para você e se agrade. Irmã, que eu posso me vestir bonita? Sim, se você estiver agradando a Deus, você pode. Bem, agora se você estiver agradando aos homens, se você estiver agradando a algo da terra, não é de Deus, amém? Irmã Raquel, como que tem que ser a minha veste? Igreja, a sua camiseta, né? Para os irmãos, tem que usar combinação, amém? E a sua camiseta, ela não pode ser uma camiseta que marque o teu corpo, que contorne o teu corpo, amém? Eu uso camiseta aqui passando o cotovelo, a saia eu uso passando o joelho 4 dedos, amém? E é uma saia que não é apertada, é uma saia que não modela o corpo, que não marca o corpo, amém? Para que seja para a glória de Deus, amém? Não para mostrar o meu corpo, amém? Então, quando os irmãos fossem vestir, se vista para a glória de Deus. Vamos falar um pouquinho também sobre pintura lá em 2 Reis, amém? Vamos falar de Jezabel lá em 2 Reis 9:30, que fala assim, ó: Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou seus cabelos e olhou pela janela. Então, até naquela época tinha uma tintura chamada-se atimônio. Esse atimônio as mulheres usavam para enfeitar em volta dos olhos, e também as mulheres usavam para pintar os cabelos, né? Então, até naquela época tinha pintura de cabelo e tinha pintura de olhos, que era chamada atimônio. Tem outros estudos também, para os irmãos assim, ler bem aprofundado, né? Tem estudos bíblicos que falam que até mesmo foram encontradas perucas loiras em Catatumbas, em muitos lugares, que são perucas muito antigas. Então, até naquela época tinha isso. Só para você entender um pouco, amém? Vamos lá em Jeremias também, livro de Jeremias 4:30. Jeremias 4:30, que diz assim, ó. Vou ler para os irmãos. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vestis de carmesim, ainda que te adornaste com enfeites de ouro, ainda que te pintaste em volta dos teus olhos com o atimônio. Então, tá falando também do atimônio, tá bom? Debalte te faria belos, amante te despreza e procura tirar-te a vida. Então, até
até nessa palavra aqui está falando também do adorno, né? Que é o adorno chamado de adornos também, que é pulseira, brinco, colar, largador, corrente, anel, tá falando de tudo isso. E eu vou ler também Isaías, depois falando com os irmãos acerca do piercing, que eu falei para os irmãos que também tem na Bíblia, amém? Ezequiel 23, 40 também fala acerca desses tipos de uso de maquiagem, amém? Que até naquela época também se existia, amém? E naquela época também se existia um pó que eles faziam se eu não me engano, amêndoa, que eles usavam aqueles pó e eles usavam-se também no rosto, amém? Aqui no livro de Ezequiel 23, 40, que fala assim, ó, e o que mais mandaram vir os homens de longe, foi-lhe enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deste, te lavaste, coloriste os teus olhos e te adornaste de enfeites, amém? Então, que acontecia? Você vê em muitas parábolas Deus ele usando, em muitas palavras Deus ele usando esse tipo de informação, porque o que as mulheres israelitas faziam era para a glória delas, amém? Elas se vestiam para a glória delas, para mostrar o corpo delas, né? Não para a glória de Deus. Vamos ler também lá no livro de Isaías, capítulo de número 3. Agora aqui em Isaías já fala acerca dos piercing que eu falei com os irmãos, amém? Isaías, capítulo 3, versículo 16. Para os irmãos meditarem, amém? É só para os irmãos meditarem. Isaías 3,16 que diz assim, ó. Diz ainda mais o Senhor, porquanto a filha de Sião se exalta, e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando anda, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Isso aqui tá falando do salto também. Até naquela época elas usavam os saltos. Elas usavam os saltos naquela época. Elas andavam como que ia dançando, porque elas mexiam os seus quadris e cascavelavam com os pés, fazia barulho igual de cavalo com os pés, amém? Aí diz mais, assim, porquanto o Senhor fará tinhosa a cabeça da filha de Sião, e porá em descoberta a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os enfeites das ligas, e as rendinhas e as luetas. Eu usava até rendinha, né, no cabelo, ligas, né, xuxinha, e os pendentes, que era, né, tudo que contém adornos, né, que como que fala? Pulseira, colares, né? E as manilhas e os vestidos resplandecentes, que eram os vestidos que eu falei para os irmãos, que eram os vestidos que tinham ouros, nos vestidos tinha ouro, amém? Os diademas e os enfeites dos braços, que eram, né, os enfeites de baixo, e as cadeias, amém? Essas cadeias, elas também são brincos, amém? Tem pessoas que usavam cadeias nos pescoços, né? Que tem passagem na Bíblia que dá a introdução que é cadeias nos brincos e cadeias nos pescoços, amém? E as caixinhas de perfume e as recadas, os anéis, até anéis tinha, as joias pendentes de nariz, tá aqui as joias pendentes de nariz. Usava-se um piercing no nariz, uma joia pendurada no nariz, tá bom? Então, tá aqui o piercing na Bíblia também. E as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimo, e as toucas, e os anéis, não, e os véus. E será que em um lugar de cheiro suave haverá fedor? E por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo haverá calvície. Então, até naquela época, o Senhor bem citou os cabelos dela, também se mexia no cabelo, amém? Mas se mexia de um jeito diferente, amém? Em lugar de veste larga, cilícia, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão a espadas, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemirão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. E 7 mulheres naquele dia lançaram a mão de um homem, dizendo: Nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. As filhas de Sião, elas se embelezavam por amor ao homem, para ficar bonita ao homem.
amém? Elas se embelezavam para isso. Porém, diante do Senhor, a beleza ela tem que ser natural, porque Deus ele nos fez natural. O Senhor ele não nos criou com nenhum tipo de adornos, amém? O Senhor nos criou e ele quer que nós conservemos pura, amém? Diante do Senhor. Vamos lá também ler em Mateus, capítulo 6, versículo 27, que fala também do salto alto, igual eu li com os irmãos aqui, né? Mateus 6, 27, que diz: e qual. Mateus, capítulo 6, versículo 27. E diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então ninguém pode mudar nem a sua estatura. Não pode mesmo. Tinha-se naquela época, mas não é permitido diante de Deus, amém? Não pode usar. Também aqui no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 25, que fala assim, ó. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ninguém pode, amém? Ninguém pode mudar nada no seu tamanho, amém? Diante de Deus, não. Vamos ler acerca do cabelo branco, lá no livro de Provérbios, capítulo 20. Vamos ler do cabelo branco. Cabelo, igreja, ele conserva ele natural, bem natural do jeito que Deus ele te fez, porque isso é agradável a Deus, amém? Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 29, amém? Provérbios 20, 29, que diz: o ornamento dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as cãs. As cãs é cabelos brancos, amém? Então, a beleza dos senhores de idade são os cabelos brancos, amém? Aqui também fala em Provérbios 16, 31, que diz: a coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça, amém? Então, você quer se achar no caminho da justiça, conserva o seu cabelo branco. Conserva o seu cabelo branco. Quer ser justa, quer ser salva, quer ir para o caminho de justiça, conserva os seus cabelos brancos, amém? Também aqui no livro de Mateus, capítulo de número 5, em livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 36, que diz dessa forma aqui em Mateus. Naquela época, como eu expliquei com os irmãos, que havia a tintura de cabelo chamada-se atimônio, atimônio. Mateus 5, Mateus capítulo de número 5, versículo 36. Nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, amém? Nós não podemos trocar diante de Deus, nós não podemos trocar a cor dos nossos cabelos, é pecado, amém? Roupa de mulher em homem, né? Como eu já falei com os irmãos, amém? Eu vou falar um pouquinho, aqui em Deuteronômio 22, 5, que eu falei com os irmãos que não haverá, tem que haver diferença, amém? Naquele que serve a Deus e naquele que não serve. Aí fala aqui no livro de Deuteronômio 22, 5, que diz dessa forma: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Porquanto qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Amém? Também vamos ali no livro de Mateus, capítulo 7, que fala também um pouquinho sobre veste, amém? Livro de Mateus, capítulo de número 7, que diz dessa forma, amém? Eis que os falsos profetas vêm até vós, vestido como ovelha. Mateus, capítulo 7, versículo de número 16, que diz assim: por seus frutos o conhecerei, porventura. Não, livro de Mateus, capítulo 7, acerca dos falsos profetas, calma aí. Acautelai-vos, Mateus capítulo 7, versículo 15, fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós,
vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, os falsos profetas, eles vêm vestido como ovelha. Então, ovelha, ela tem veste, amém? Ovelha tem veste. Há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Amém? Então, ovelha tem veste. Há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Amém? Então, eu vou também ler Mateus 7,14, que fala assim, ó. É porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Então, é poucos, igreja, é poucos que vão encontrar salvação. Amém? Também vamos lá ler em Apocalipse 3,18. Bem, aqui no último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, ó. Aconselho-te que de mim compresse ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Amém? Então, não pode ser vista a tua nudez. Não pode ser vista a tua nudez, amém? Então, agora eu também vou falar acerca da televisão. A televisão, igreja, ela... Por que Deus ele não se agrada da televisão, amém? A televisão, ela é uma mentira, amém? Ela é uma mentira, é uma encenação. As pessoas vão falar assim, olha, é uma encenação de fatos reais. Tem coisas que pode até ser uma encenação de fatos reais, mas é uma mentira, é algo que não é real, amém? É algo que é feito em mentira. É uma encenação, é um teatro que a pessoa ela grava aquele teatro, então é feito desenhos, é feito coisas que passam nela. E a mentira ela vem do diabo, amém? Porque o diabo ele é o pai da mentira. Então tudo que passa nela não é verdade, é uma encenação, amém? Então aquilo que passa na televisão é uma mentira, não é algo real, é uma mentira. Então, portanto, não é de Deus, amém? Irmã Raquel, e acerca das notícias? As notícias também não é de Deus, amém? A gente assistir notícia, amém? Aqui em Isaías, capítulo 33, ela também fala aqui, Isaías 33, versículo 15, que fala assim, ó. O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de ti o ganho da opressão, que sacode das suas mãos todo o presente, que tampa os olhos, tampa os ouvidos, para que não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Amém? Então, quem ama a justiça, quem é justo diante do Senhor, tem que fechar os olhos, tampar os ouvidos, para não ouvir falar de sangue. Amém? Para não ouvir falar das coisas do mal, tirar os seus olhos do mal, fechar os seus olhos para não ver o mal e tirar os seus ouvidos para não onde há sangue. Notícia é o que? Sangue, amém? Morte, amém? E também aqui no livro de Salmos, também vamos ler aqui em Salmos, somente para a meditação dos irmãos, amém? Salmo 139, que fala assim, ó. 139, versículo de número 19, que diz assim, ó. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Amém? Então, Deus ele aparta da gente os homens de sangue. Por que porventura nós estaremos olhando também? Amém? Então, não é de Deus, amém? Não provém do Senhor, amém? Então, vamos lá. Mentira, né? Tem gente que fala assim, foi só uma brincadeirinha. A pessoa vai lá e mente. E fala assim, foi só uma brincadeirinha. Mentira não é de Deus, amém? Deus, ele não habita na mentira. O Senhor, ele aborrece a mim, ele odeia a mentira, amém? Então vamos lá aqui ler no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo de número 5. Que diz assim, ó. Vou ler para os irmãos. Juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, e não, não, para que não caiais em tentação, não caiais em condenação, amém?
Então, que o nosso falar ele seja sim, sim, não, não, amém? Então, muitos mentem, tem muitas pessoas que mentem, igreja. Mas se você é uma pessoa que mente muito, pede para Deus, amém? Para Deus tirar isso de você, amém? Para que você não seja condenado, amém? Porque a mentira é algo muito sério, amém? Tem gente que mente, e alguém pergunta, continua mentindo, amém? Se humilha diante de Deus, que Deus é aquele que é o único que pode te perdoar, amém? Eu via também no inferno pessoas que não perdoavam, a falta de perdão está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21 diz, aquele que diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso, pois aquele que eu não ama seu irmão ao qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ame a Deus, ame também os seus irmãos, amém? Então, temos que amar. Temos que amar. Segundo a Bíblia, temos que amar. Amém? Acerca dos cabelos compridos e do cabelo curto que os homens necessitam ter. Amém? Tá aqui em 1 Coríntios também. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Amém? Vou estar lendo também para os irmãos. E versículos de número 4 e 5. Que diz assim, ó. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher se não cobre com um véu, tosqueia-se também. Mas se para a mulher a coisa é indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Amém? Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Porquanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, acho que é isso, né? Por causa dos anjos, todavia nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher olhe a Deus descoberta? Ou não vos ensinou a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelos crescidos? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Amém? Então, cabelos curtos para os homens, amém? E cabelos crescidos, amém? Sem tosquiar, aqui está no capítulo 1, versículo 6, sem tosquiar e sem raspar, amém? Cabelos crescidos para as mulheres, amém? Aí muitos vão falar, Maquel, você viu criança de 6 anos no inferno? Eu vi criança de 6 anos, era o mais novo, menininho, amém? Ele tinha entre 6 e 7 anos, por volta disso, amém? Esse é mais ou menos a idade dele, amém? Lá em Provérbios 20:11 fala, até as crianças darão conta diante de Deus do que fez, se a sua obra for pura e reta, amém? Então, até a criança é pequeno, mas vai dar conta diante de Deus, amém? Vai dar conta mesmo diante de Deus, amém? Eu não sei se os irmãos, né, já viram, ou os irmãos nunca viram, amém? Certa feita eu estava na igreja do meu avô, né, tinha 2 menininhas, uma de 7 anos, 6 anos, 7 anos e uma de 9. Acho que era 2 anos de diferença, era acho que 6 e 8. As 2 menininhas, né? E ali nós oramos na igreja do meu avô, no final do culto oramos pela menina, né? Criança, igreja, as irmãs vieram para segurar a criança, a menininha mais nova, a pequenininha, a que tinha em torno de 6, 7 anos, as irmãs vieram para segurar, porque a criança ela estava possessa, bem, possessa. E ali eu orando, meu avô orando, todo mundo orando, né, para Deus libertar a criança. E a menininha maior, que tinha uns 8, 9 anos, ela falou assim: olha, quando eu pego na minha casa a minha Bíblia e eu falo assim, eu deixo eu ler um pouquinho da Bíblia,
Aí a irmã dela falou assim: a minha irmã se transforma em outra coisa. E ela fala assim: para de ler a Bíblia. Você vê, né, igreja? O adversário ele luta com pessoas que a gente não imagina. Amém? É tão pequenininha, né? Mas eu vi dessa maneira, amém? Eu vi dessa maneira naquele culto. Eu nunca imaginava, né, uma criança tão pequenininha, adversário pegando, amém? Dom salva, amém? Eis a pergunta. Dom salvas, amém? Dom salva. Quando eu via no inferno lá, eu via pessoas que passavam a revelação da carne, pulava, né? Pulava, eram batizados com o Espírito Santo, abriu os olhos, viu todo mundo pulando, começou a imitar, amém? E estavam lá no inferno, amém? Dom salva, eis a pergunta. Será que o dom de revelação, dom de visão, os dons, ele salva a pessoa que tem os dons? Não, o dom não salva, amém? Os dons em si, eles não promovem a salvação de ninguém, amém? Por isso que diz a Bíblia Sagrada, dirão, Senhor, em teu nome eu não preguei, em teu nome eu não expulsei os demônios, eu não falei outras línguas, o Senhor vai falar assim, apartai de mim porque verdadeiramente não vos conheço, amém? E eu vou ler aqui no Salmo 68, versículo 18, que diz, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dom para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Amém? Então, até os rebeldes recebem dom. É rebelde, irmã, mas recebe dom. Amém? Está escrito aqui em Salmos 68, 18. Irmã, aquela pessoa está toda no pecado e Deus está usando. Amém? Por isso que dirão lá naquele dia: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu não fiz aquilo. Deus vai dizer: apartai de mim porque não vos conheço. Amém? Então, não tem que só pregar a palavra, tem que viver, bem viver a Bíblia, bem, tem que viver aquilo que você prega. Homens, bem, homens cobiçando as mulheres, bem. O adultério no Antigo Testamento era quando uma pessoa caía em adultério com a outra, bem. Davi, ele pegou a mulher, né, e ele caiu em adultério com ela, ele engravidou. Quando a mulher engravidou, o que ele fez? Ele deu a carta para o homem morreu na guerra, amém? Então aquilo era um adultério na Bíblia. Mas quando veio Jesus, o adultério diante de Jesus não é só isso, não. O adultério diante de Jesus é o que está escrito aqui em Mateus 5, 27 e 28, que diz assim, ó, que diz dessa forma, ouve que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometer adultério com ela. Irmão, eu só olhei, adulterou, né? A mulher tá andando lá, passando pela rua ali, o homem vai lá e olha, nossa, meu Deus. E a mulher passando, o homem cobiçando a mulher. É adultério, né? É adultério diante de Deus, né? Quando o pecado ele acontece quando? O pecado ele começa, ele vem no pensamento e desce ao coração. Ali se torna um pecado, bem? A consumação do pecado, bem? E é pecado diante de Deus, amém? E se morrer nesse pecado não tem salvação. Vamos ler um pouquinho também acerca das pessoas que não conhecem a Deus, amém? A pessoa ela não conhece a Deus, ela morreu, eu vou dar um exemplo para os irmãos, ela morreu e ela não conheceu a Deus. Ela não conheceu, nunca ouviu falar de Deus, amém? Vamos ler aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo de número 1, versículo 20, que diz assim, Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, quanto seu eterno poder, como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Então, mas naquele país não chegou a palavra de Deus e as pessoas morreram. Amém? Sabe onde que as pessoas elas vê, elas conhecem a presença de Deus, elas sabem que existe um Criador,
quando elas veem as coisas que foram criadas por Deus. Amém? Aí eu vou ler novamente para os irmãos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade. Ó, as coisas invisíveis, que é o eterno poder de Deus e a divindade de Deus. Claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. As pessoas já conhecem a Deus pelas coisas que Deus criou. Deus criou o quê? Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou os animais, Deus criou a natureza, Deus criou o ser humano. Então, quer saber que existe um Deus? Vê as criações de Deus, as coisas que Deus criou, amém? E eu vou continuar lendo, amém? Aqui também fala, em seguida, aqui nos 21 ao 25, fala assim, as pessoas que adoram imagens de escultura, aves, répteis e quadrúpedes, que chama, né? Vamos lá, versículo 21 ao versículo 25 diz assim, ó. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudar a glória de Deus em infâmia, a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de réptil, de quadrúpede. Então, em vez de adorarem a Deus, adoraram homem, aves, quadrúpedes e réptil. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentiras, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é eternamente. Amém. Então, agora também vamos falar acerca do mundo do pecado, que é de homem com homem, mulher com mulher, que também está aqui em Romanos 26, que fala assim: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. É semelhante também o varão deixar o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade um para com os outros, varões com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. E como ele se não importar de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então, varão com varão. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nerços, infiéis no contrato, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que os fazem. Então, quem vai ser digno de morte? É só a pessoa que pratica? Não. Também é a pessoa que consente, hein? Que apoia o pecado. Também vai ser digno de morte, hein? Olha para você ver como que é forte essa palavra, ela é muito forte, amém? As pessoas da igreja estão cheias de iniquidade, prostituição, malícia, uma mente maliciosa, uma mente perversa, avareza, ama a riqueza, ama o dinheiro, tendo maldade no coração, cheio de inveja, pessoas invejosas. Tudo isso, igreja, é fruto do pecado, amém? Homicídio, pessoas assassinas, pessoas que matam. Contenda, pessoas contenderam, pessoas que vivem em confusão, fazendo briga. Engano.
Amém? Quem engana é do diabo. Malignidade, pessoas maligna, pessoas murmuradores, amém? Cuidado com a murmuração também. Destratores, aborrecedores de Deus, aborrece a Deus. Você imagina Deus olhando do céu para essas pessoas, amém? Porque o pecado diante de Deus, igreja, ele chega como um cheiro horrível diante de Deus, amém? Deus, ele não se agrada, amém? Então vamos lá, injuriadores, bem, pessoas que provocam injúrias, soberbas, pessoas de pescoço erguido também. Lá no livro de Ezequiel fala acerca de Tiro, que era pessoa soberba, bem. E Deus Deus usando ali Ezequiel falando acerca de Tiro, igreja. Você vê que é comparado a Satanás, que quis colocar o seu trono acima de Deus e foi precipitado por conta da soberba, bem. Presunçoso, inventadores de males, pessoas que inventam males, desobediente ao pai e à mãe, nem obedeça ao pai e à mãe, porque o negócio é sério. Nersos, infiéis no contrato, são infiéis, pessoas que não são fiéis, sem afeto natural, não tem amor no coração, não tem nada. Irreconciliável, não, igreja, não libera o perdão, não se reconcilia. Sem misericórdia, pessoas que não têm a misericórdia do coração, vê alguém, mata uma pessoa, igreja, friamente, não tem misericórdia. Então, igreja, é digno de morte tanto as pessoas que fazem, e quanto também as pessoas que consentem aos que o fazem, amém? O negócio é muito, muito, muito sério, amém? E ali eu quero falar também dos dízimos e das ofertas, amém? Aqui em Malaquias 3:8, os irmãos também já conhecem, amém? Mas eu só vou ler um pouquinho com os irmãos aqui, em Malaquias 3:8, que diz assim, ó. Fala assim, roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais, disseste, Senhor, em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós todas as nações. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abasteça a maior abastança. E por causa de vós repreendereis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleita, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E agora eu vou ler aqui em Apocalipse, acerca do lago de fogo, amém? Que eu falei que eu via lá no inferno, o grande lago de fogo, amém? Que está preparado. As pessoas que elas estão em tormento, amém? Elas estão lá no tormento, no inferno. Depois elas serão lançadas no grande lago de fogo, amém? Igreja, irmãos de Deus, né? Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que eu falo, amém? E seja qualquer pessoa que falar, com certeza dará conta diante de Deus, amém? Com certeza, amém? E as minhas palavras, elas são verdadeiras, amém? Tudo que Deus me mostrou, eu testifico para os irmãos, para que os irmãos sejam libertos pelo Senhor. Para que Deus lhe conceda a libertação para os irmãos, amém? Para que Deus lhe conceda a libertação e os olhos dos irmãos sejam abertos. Aqui em Apocalipse, eu vou ler com os irmãos, capítulo 19, e no versículo 20, que fala dessa forma, amém? Que diz assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que o enganava foi lançado no grande lago de fogo e enxofre,
Onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Amém? Apocalipse 20, versículo 14 e 15. É a morte e o inferno foram lançados no grande lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, todos aqueles que estão lá no lugar de tormento, que morreram sem ter o nome no livro da vida serão lançados no grande lago de fogo. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos ímpios e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Então, igreja, essa palavra ela é viva. Os irmãos ouviram um pouquinho, né, desse estudo que eu fiz com os irmãos, amém? Somente para que os irmãos conheçam mais um pouquinho, amém? Acerca do que é o pecado, dentro da Bíblia também, amém? Falando das coisas que Deus ele não se agrada, amém? Que os irmãos, igreja, venham a ser terra boa. Tanto ouvindo o testemunho, quanto ouvindo esse estudo, porque a Bíblia Sagrada fala que sementes caiu no meio de pedregal, semente caiu no meio de espinhos, semente caiu no meio do caminho, mas semente também caiu em terra boa, que você venha ser terra boa, e que essa palavra que vai de encontro à tua vida venha dar fruto, amém? Antes de eu terminar aqui as minhas palavras, amém? Queria só contar um pouquinho que quando antes de eu ser arrebatada, as minhas irmãs, elas mexiam em depilação no corpo, amém? E tinha uns 13 anos, eu fui arrebatada com 18, né? Eu falei, qual que é o problema depilar? Não tem problema não. E aí eu peguei, fui no banheiro, eu me depilei. Quando eu tava passando a gilete no meu braço, né, pra tirar os pelos do meu braço, o senhor falava assim comigo dentro do banheiro, eu não estou neste negócio. Olha, quando o senhor falou comigo isso, mas eu comecei a chorar. E aí eu tirei a gilete ali, chorei tanto. Falei, meu Deus, eu não vou fazer. E amém. Passou-se um tempo, né? E na escola eu era muito perseguida, né? Muito perseguida mesmo. E as pessoas dentro da escola falavam assim comigo, Raquel, olha essas pernas tudo peluda, Raquel. Nossa, meu Deus, que feio. Por que você não mexe nas suas pernas? Por que você não mexe? E ali teve um dia na minha casa, ali no box da minha casa, peguei também no banheiro e passei uma fileira só. Sabe, numa perna, assim, na perna esquerda, passei só uma fileira, começando a passar a gilete, sabe? Passei uma fileira assim, quando eu tava passando, o senhor falou assim comigo, eu não estou neste negócio, eu não me agrado. Quando o senhor falou comigo, comecei a chorar. E aí eu deixei, né? A minha perna toda peluda e só uma fileira, assim, ó, sem pelo, né? Eu deixei, nem, não mexi mais. E quando Deus me arrebatou, eu entendi, né, que não podia mesmo, né, que era pecado. A gente vê, né, as pessoas bem de idade falando as coisas, e eu ficava assim, né, vou ser muito sincero, eu ficava assim, meu Deus, a minhas irmãs mexem em depilação, eu não consigo, o senhor falou pra mim não fazer. As minhas irmãs faz tudo, o senhor falou só comigo, tipo isso, assim, sabe? E ali depois eu fui entendendo, né? E Deus falou que não se agradava. E eu falei, amém. Quando Deus me arrebatou e Deus ele me mostrou. Então Deus ele não se agrada, amém? As unhas elas têm que ser curtas, amém? Não pode ser aquelas unhas grandes também não, amém? Tem que ser unhas curtas, não pode passar base, não pode passar esmalte. Eu mesma tenho 2 cutículas junto aqui na minha unha, mas não mexo não, igreja, eu não mexo. Amém? Eu falo para os irmãos que o céu ele é tomado à força. O céu ele é tomado à força. Como eu vi Priscílias no inferno, eu vou ser muito sincera para os irmãos. Eu tenho medo mesmo. Meus cabelos, igreja, eles são presos pela fé, porque eu não uso presilha, não uso. Eles são presos assim pela fé, né? Porque eu enrolo ele aqui e fica preso, né?
Às vezes eu faço um cachinho nele, né? Cacheio ele assim, com o dedo, e ele fica cacheado aqui. Amém. Porque o céu ele é tomado à força, igreja. Meio céu ele é tomado à força. Cachei ele é com a mão, tá, igreja? Eu enrolo ele e faço um caixão nele. Em vez de fazer trança, eu faço um cacho nele, amém? Porque o céu ele é tomado à força, a porta do céu ela é estreita, amém? A porta do céu ela é estreita e são poucos que entram por ela, amém? São muito poucos, amém? Sou muito sincera, às vezes eu ganho vestidos, às vezes eu compro vestido, quando eu visto eu falo, ah, meu Deus, não fica bom. Nem o vestido dá certo em mim. E eu vou lá e deixo. Por quê? Porque se não agrada a Deus, né? Como que vai ser? Bem, e até mesmo para as irmãs dormir, dorma composta, bem diante do Senhor, para quando o Senhor voltar, ainda que seja de madrugada, você esteja preparado para encontrar com o Senhor. Amém? Para que você esteja preparada, porque o céu, ele é tomado à força. Amém? O céu, ele é tomado à força. Eu conto o meu testemunho, eu falo um pouco desses versículos, mas não é acusando os irmãos, não, irmão. Bem, eu conto o meu testemunho para que os irmãos conheçam a verdade. A Bíblia Sagrada fala que conhecereis a verdade vos libertará. Amém? A verdade, ela vos libertará. Eu vou ser sincera para os irmãos, quando eu fui arrebatada, eu chorava muito. Nossa, como eu chorava, irmão, como eu chorava. Eu chorava porque eu via as pessoas, né, no pecado. E eu queria, por mim, irmão, eu queria tanto que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Que as pessoas deixassem, sabe? Se eu pudesse, eu via uma pessoa de calça, eu pegava e colocava uma saia nela. Eu tirava os brincos das orelhas dela. Se eu pudesse, eu fazia isso. Eu falava, irmã, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Essa pode ser a tua última chance. E eu chorava. Eu, eu fui uma vez fazer uma visita para uma senhora. Eu saí daquela visita em plantos, porque aquela senhora estava para morrer e não quis aceitar Jesus. Ela não quis, amém? E ali eu chorava, falava, meu Deus, eu sei para onde que essa senhora vai. E ela não quis Jesus, ela não quis, amém? Então, irmãos, você está tendo a chance de arrependimento, aceite a chance que Deus está te dando. Eu pedi muito para Deus, irmãos, porque quando eu contava o meu testemunho, eu contava chorando, contava, irmão, o meu testemunho chorando. Porque, sabe, eu olhava para a igreja, dentro da igreja, Deus me revelava, eu contando testemunho, Deus me revelava pessoas que não cria, pessoas que falavam até parece. E Deus revelava o pensamento, ah, irmã, você falou assim, ó, acerca do salto, até parece. Ah, depilação, ó, misericórdia, eu vou andar igual uma macaca? Vou não. Deus revelava? Com certeza. Deus ele revelava assim acerca de pecados que Deus ele me usava no arrebatamento para contar e as pessoas do banco murmurando. Deus me mostrava. Bem, teve uma certa feita que eu estava num ponto de ônibus para ir para uma pregação. E o Senhor falou: entra nesse ônibus que está vindo. Eu falei: mas Senhor, eu não vou nem para esse lugar. O Senhor falou: você vai entrar dentro deste ônibus, você vai ver duas senhoras lá no fundo do ônibus. Você vai começar a contar o teu testemunho de arrebatamento. Quando você começar a contar, a senhora do canto vai falar para você assim: Raquel, menina, ela vai falar desse jeito: menina, eu não creio em nada que você disse, eu só creio se eu ver. E você fala para ela, então você vai ver com os teus olhos. E aí você vai lá e dá sinal e desce do ônibus. Eu falei, amém. Entrei no ônibus, passei a catraca, vi as duas senhoras, comecei a contar o testemunho. A do canto olhou para mim, muito nervosa. Era duas senhoras, não era nova, não, era senhora mesmo. E a senhora, ela estava vermelha, de tanto nervoso. Ela falou assim: eu não creio, eu só creio se eu ver. E aí eu falei para ela, então Deus ele vai te mostrar, você vai ver com os teus olhos. E eu peguei e dei sinal, porque Deus ele vai te mostrar e você vai ver com os teus olhos. Eu peguei e dei sinal e desci no ponto, amém? Então, você que tem a oportunidade de ouvir o testemunho e se converter, e se converta, amém? Se converta dos seus maus caminhos, porque o Senhor ele está voltando. Teve uma igreja que eu fui pregar, o pastor ele falou assim para mim, né? Eu fui pregar num dia, na outra semana quando eu fui pregar, ele falou assim para mim, igreja, eu cheguei em casa, eu comecei a murmurar, eu falei, Deus, que isso? Então se é assim, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser salvo. E Deus deu uma revelação para ele de madrugada, dizendo, filho, ainda existe o perdão, eu ainda perdoo os pecados. Basta o meu servo se arrepender.
Então, igreja, Deus ele ainda existe o perdão de Deus, Deus ainda te perdoa. Basta você se arrepender de todos os seus pecados, amém? Se eu fosse uma pessoa de idade que estivesse contando um testemunho, todo mundo ia cair em descrédito, porque todo mundo ia falar, é uma senhora. Eu não sou uma senhora, igreja, eu tenho 26 anos de idade, eu sou nova, amém? Então, se eu fosse uma senhora de idade, todo mundo ia dizer, tá dizendo isso porque é uma senhora, mas eu sou nova, amém? Então, ouça o testemunho e se converta, amém? Para que Deus ele tenha misericórdia de ti. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, amém? E orem por mim, apresente a minha vida em oração, porque Deus é um Deus de vitória, amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.